Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, sou o professor Bruno Mendes. Hoje falarei aqui de um assunto muito importante para quem vai prestar concurso público para o cargo de Polícia Penal Federal, o cargo do DEPEN, né, do Departamento Penitenciário Nacional, tanto para a prova objetiva quanto para a prova discursiva, que é justamente a Lei 11.671 de 2008 e o Decreto número 6877 do ano de 2009, tá certo? Essa lei trata da inclusão e transferência de presos para o sistema penitenciário federal e o decreto regulamenta a lei. Então, sem dúvida alguma, um assunto muito importante para quem vai prestar concurso público para o DEPEN, beleza? Na tela aí com vocês, a Lei 11.671 de 2008 e o decreto 6877 de 2009. Pessoal, a Lei Federal 11.671 de 2008, ela trata da inclusão e transferência de presos para os estabelecimentos penais federais de segurança máxima. E já no artigo 1º ela diz que a inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima e a transferência de presos de outros estabelecimentos para aqueles obedecerão ao disposto nessa lei. Então aqui a gente já percebe que não é qualquer tipo de preso que vai cumprir pena no sistema penitenciário federal. Deve obedecer aos requisitos trazidos e apresentados na Lei 11.671 de 2008, bem como no decreto que a gente vai ver aqui mais à frente, beleza? E aqui já um detalhe importante. O artigo 1º fala em estabelecimentos penais federais de segurança máxima. Pessoal, todos os presídios ou todos os estabelecimentos penais federais são de segurança máxima e de regime fechado. Não existem outros. Então, somente regime fechado e de segurança máxima, beleza? Na tela aí, a gente pula para o artigo 3º. Veremos aqui rapidamente alguns dos artigos mais importantes da Lei 11.671. Lembrando que para quem quiser conhecer a fundo essa lei, bem como os assuntos que estão sendo exigidos lá na parte de atualidades para a prova discursiva do DEPEN, tem a minha mentoria, tá? Eu trabalho com uma mentoria onde eu ministro 3 aulas com mais de 4 horas de conteúdo no total, para que você consiga tirar uma nota excelente, a nota máxima lá na redação, beleza? E aí, seguindo na tela, o artigo 3º fala que serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório. Então aqui algumas informações também importantes. Quando a medida se justificar no interesse da segurança pública, quer dizer que é aquele preso que dá trabalho nos estados e no Distrito Federal, nos estabelecimentos penais dos estados e do Distrito Federal, por exemplo. É aquele preso que exerce um poder de comando ali em relação aos demais presos daquele estabelecimento. É aquele preso que afronta o poder do Estado, afronta o policial penal. É aquele preso que pratica crimes graves durante o cumprimento da pena. Então este poderá cumprir pena no sistema penitenciário federal, porque irá se justificar essa transferência deste preso para os estabelecimentos penais federais de segurança máxima devido ao fato dele comprometer a ordem e a segurança nos estabelecimentos penais dos estados ou do Distrito Federal, beleza? E aí nós temos também que essa medida pode se justificar no interesse do próprio preso, que são aqueles casos extremos onde o preso sente-se ameaçado e solicita que ele possa passar a cumprir pena em estabelecimento penal federal de segurança máxima, distante de preferência do seu estado de origem ou do local da sua prisão. É, por exemplo, o que acontece atualmente com aquele piloto do helicóptero que serviu lá para que comparsas do próprio primeiro comando da capital matassem o GG do Mangue e o Paca lá no estado do Ceará. Ele solicitou a transferência para que ele pudesse cumprir pena em estabelecimento penal federal de segurança máxima, porque se fosse preso nos presídios lá do estado de São Paulo, onde foi preso e é seu estado de origem, facilmente seria morto. Então ele solicitou sua própria transferência para o sistema penitenciário federal, beleza? E aqui, outra informação importante, condenado ou provisório, tá? Então o preso, tanto condenado quanto provisório, podem cumprir pena no sistema penitenciário federal, beleza? Seguindo aí, nós temos que a inclusão em estabelecimento penal federal de segurança máxima no atendimento da segurança pública
será em regime fechado, como eu falei anteriormente, não tem outro tipo de regime, somente fechado, de segurança máxima com as seguintes características. E aí a lei apresenta aqui algumas das características do cumprimento da pena lá no sistema penitenciário federal e já diz aqui que o recolhimento do preso, da pessoa presa, será em cela individual. Somente um por cela no sistema penitenciário federal e nada mais que isso. Aqui a gente já vê um ponto muito diferente entre o sistema penitenciário dos estados e do Distrito Federal, onde há uma grave presença da superlotação. Celas que, em regra, foram construídas para alojar 4 presos, alojam 10, 20, 30, até mais. Tá? Então aqui no sistema penitenciário federal, não, pelo fato da própria lei 11.671 de 2008 trazer o recolhimento em cela individual, beleza? O inciso 2 fala sobre as visitas, é um ponto em comum do sistema penitenciário federal com o dos estados e do DF. Traz aqui no inciso 3 o banho de sol, que é um tema polêmico ainda, tá? Que diz aqui que até de 2 horas, né? Isso no sistema penitenciário federal. Nós sabemos que nos estados da federação é bem diferente, tá? Em relação ao banho de sol também. Não é possível, muitas vezes, dar sequer 1 hora de banho de sol, e isso já gerou muito problema para o sistema penitenciário dos estados e do DF. Isso porque a LEP é omissa em relação ao preso comum, que cumpre pena nos estabelecimentos penais dos estados e do DF, sobre a questão da saída do banho de sol, que é um direito do preso. Um dos direitos do preso, melhor dizendo, né? E aí, quando bate lá nos tribunais, tá, os juízes, levando em consideração o que vem prescrito na própria Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984, em relação ao preso que cumpre pena em regime disciplinar diferenciado, o RDD, que é de 2 horas, ele aplica também ao preso comum, tá? E a Lei 11.671, que trata da transferência e inclusão de presos para os estabelecimentos penais federais de segurança máxima, ela traz também aqui que o banho de sol será de até 2 horas. Então, em regra, lá no sistema penitenciário federal, é comum que tenham banhos de sol para presos de 2 horas diárias, beleza? Aqui o inciso 4, o monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive de correspondência escrita. Também já foi um tema polêmico, porém pacificado aí pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Pessoal, imagina se não pudesse o policial penal, federal, estadual, distrital, tomar ciência do teor das cartas escritas e recebidas por presos durante o cumprimento da pena, né? Então, é uma forma dele se comunicar, inclusive com o mundo exterior, né, com parentes, amigos, enfim, para quem ele quiser enviar carta, né, em regra. E aí o policial penal pode e deve, tá? E Alexandre de Moraes, nesse sentido, já julgou e relativizou esse sigilo da correspondência escrita. Lá no artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, nós temos falando sobre as comunicações, sejam elas telefônicas ou escritas. Quanto às comunicações telefônicas, nós temos uma exceção trazida lá no próprio artigo 12, no próprio artigo 5º, perdão, inciso 12 da Constituição Federal, que é justamente a questão da interceptação telefônica. Com autorização judicial, a polícia pode interceptar ligações telefônicas, por exemplo, comunicações telefônicas. Já quanto à correspondência escrita, seja ela recebida ou emitida, não há exceção no próprio texto constitucional, tá? Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes do STF, relativizou essa garantia constitucional do sigilo da correspondência para presos, está no âmbito do sistema penitenciário, claro. Então pode e deve o policial penal ler, né, tomar ciência do teor das cartas recebidas e ou escritas por presos durante o cumprimento da pena, beleza? Seguindo aí, nós temos o monitoramento de áudio e vídeo, né, no parlatório, nas áreas comuns, para fins de preservação da ordem interna e segurança pública, vedado seu uso nas celas, tá? Não tem câmeras nas celas, nem no sistema penitenciário federal. Isso aí a gente vê, por exemplo, acontecer lá no México, né? Inclusive, a fuga do El Chapo, lá no México, foi gravada por uma câmera que ficava na cela dele, né? Tem no YouTube, imagem real. E vedado também no atendimento advocatício, tá? Salvo a autorização judicial em contrário. Isso aqui, pessoal, também, tá? Esse monitoramento é vedado no atendimento advocatício porque preso não é visita de... advogado não é visita de preso. Advogado exerce atividade profissional. Ele está lá para realizar uma entrevista com o seu cliente e não fazer uma simples visita. E por isso, além das prerrogativas trazidas na OAB, o advogado
ele deve ter um atendimento reservado com o seu cliente, tá? Por isso que a lei trouxe aqui essa vedação nas celas e no atendimento advocatício. Artigo 3º, parágrafo 4º da lei 11.671 de 2008 ainda. Diz aqui que os diretores dos estabelecimentos penais federais de segurança máxima ou o diretor do sistema penitenciário federal poderão suspender e restringir o direito de visitas. Isso aqui, pessoal, também é um ponto em comum com o sistema penitenciário federal e do Distrito Federal e dos estados, beleza? Aqui, talvez o artigo mais importante, principalmente no caso de uma prova discursiva, sobre o artigo 10 da Lei 11.671 de 2008, que traz a inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima, será excepcional. Excepcional porque a gente viu que não é qualquer preso que cumpre pena no sistema penitenciário federal. E por prazo determinado, também deve haver um prazo, nada é para sempre, né? Não temos penas aí com caráter perpétuo no Brasil, beleza? Trouxe o texto aqui riscado, como vocês podem acompanhar na tela, porque era o teor do antigo parágrafo 1º do artigo 10, que dizia que o período de permanência do preso no sistema penitenciário federal não poderá ser superior a 360 dias. Logo aqui não era nem um ano, né? Um ano tem 365 dias ou 366 em casos de ano bissexto, né? E aí, pessoal, hoje nós temos um novo teor aqui do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 11.671 de 2008, que foi trazido pela Lei 13.964 de 2019, a nossa lei ou pacote anticrime, que diz agora que o período de permanência será de até 3 anos. Olha aqui, ó, como agravou a situação desses presos que cumprem pena no sistema penitenciário federal, que em regra são os líderes, né, de organizações criminosas, aqueles que insistem na prática de crimes. Outro detalhe aqui, pessoal, que diz que é renovável por iguais períodos, mas não fala quantos períodos, tá? Então podem ser renováveis por suscetíveis períodos de até 3 anos. Quando solicitado motivadamente pelo juiz de origem, ou observados os requisitos da transferência, né, aqui da Lei 11.671 de 2008 e do decreto, e se persistirem os motivos que a determinaram. Então, hoje o período é de até 3 anos, podendo ser renováveis por iguais períodos de 3 anos, tá? Então, agravou bastante. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui de forma breve sobre esse decreto 6877 de 2009, que trata justamente da regulamentação da lei que estávamos vendo agora, Lei 11.671 de 2008, beleza? O artigo 1º já diz que este decreto, ele regulamenta o processo de inclusão e transferência de presos para os estabelecimentos penais federais de segurança máxima, nos termos da lei que a gente acabou de ver, Lei 11.671 de 2008, beleza? O artigo 2º já vem trazendo também que o processo de inclusão e transferência de caráter excepcional e temporário, a gente viu por quê, terá início mediante requerimento da autoridade administrativa. Pessoal, a autoridade administrativa de presídio, de estabelecimento penal, é o diretor, beleza? Então, o diretor é a autoridade administrativa dos presídios. Do Ministério Público, né, tem uma vírgula aqui, do Ministério Público ou do próprio preso, tá? Então, regulamentando a Lei 11.671 de 2008. E aqui tem as características no artigo 3º do Decreto 6877 de 2009, que trata da inclusão e transferência e diz que o preso deverá possuir ao menos, né, ou seja, pelo menos aqui, uma das seguintes características. E aí traz as características. Ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa. Como eu falei, o sistema penitenciário federal hoje, ele é visto como um processo, né, de segregação dos líderes de organizações criminosas, tá? Marcola, Beira-Mar, Andinho, Fuminho, Marcinho VP e todos esses caras de altíssima periculosidade que exercem o poder de comando dessas organizações que atuam dentro e fora dos presídios. O inciso 2 traz aqui, ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem, ou seja, nos estados ou no Distrito Federal. 3. Estar submetido ao regime disciplinar diferenciado. Então, o preso que cumpre pena em RDD nos estados e no DF, ele também ele pode vir a cumprir pena no sistema penitenciário federal.
4. Ser membro de quadrilha ou bando. A gente sabe que esse tipo penal aqui não existe mais, né? Mudou a nomenclatura, tá lá no artigo 288 do Código Penal Brasileiro, né? Mas com o nome de associação criminosa. Seguindo, envolvido na prática de crimes com violência ou grave ameaça. 5. Ser colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem, né? E aí nós temos o inciso 6, que diz: estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem. Aqui ele fala em estados ou Distrito Federal. E aqui nós temos um detalhe. Pessoal, a fuga de presos por si só não representa crime tipificado em nosso ordenamento jurídico, caso o preso não empregue violência contra a pessoa no ato de fugir. Se ele fugir sem empregar violência contra a pessoa, estará cometendo apenas falta grave durante o cumprimento da pena, ou seja, sofrerá um procedimento administrativo e, consequentemente, uma sanção administrativa, instaurado esse processo pelo diretor, autoridade administrativa do estabelecimento no qual ele fugiu. Mas caso a pessoa presa, seja do sexo masculino ou feminino, no sistema penitenciário dos estados, do DF ou da União, ele empregue violência, essa pessoa presa empregue violência contra a pessoa no ato de fugir, além de falta grave durante o cumprimento da pena, também praticará crime previsto no artigo 352 do Código Penal Brasileiro. Aí sim, caso ele empregue violência, estaremos diante de figura típica no nosso ordenamento jurídico, configurando também, além da falta grave, no âmbito administrativo, crime previsto no Código Penal Brasileiro. Beleza? Então, pessoal, passando aqui, tá, de forma rápida, fazendo essa breve apresentação da Lei 11.671 de 2008 e do Decreto Federal número 6877 de 2009, que regulamenta a lei, para falar um pouquinho, tá, do que vai ser cobrado lá na prova discursiva do DEPEN, e na prova objetiva também, e em provas para as carreiras policiais dos cargos de Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital também. Outro detalhe, acredito que muitos de vocês estejam acompanhando o que está acontecendo aqui em Brasília e no entorno do Goiás, né? Que é a fuga, a tentativa de captura do psicopata, né? Assim considerado através, inclusive, de laudo médico, do tal do Lázaro, né? Que está aí causando um enorme trabalho para a segurança pública, tá? E estão aí, de acordo com a Lei 13.675 de 2018, né? A lei que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública no país, estão exercendo essa atuação de forma integrada, coordenada e sistêmica para melhor combater o crime, para tentar recapturá-lo, por exemplo, tá? Então é também uma lei, essa lei que institui o SUSP, muito importante para a prova do DEPEN e para provas de carreiras policiais, tá? Então convido a vocês a conhecerem a minha mentoria, conhecerem o meu livro, Sistema Penitenciário, Insegurança e Insalubridade, está à venda aí no site da Amazon.com, no site Hotmart também, tá? É um livro no qual relata o funcionamento do sistema penitenciário brasileiro de forma detalhada, como você nunca viu antes. É o único livro escrito por um ex-policial penal, tá? E aí trago também tudo sobre o exercício do cargo de policial penal lá nesse livro. Minha mentoria, você pode entrar em contato comigo para prova discursiva do DEPEN e provas objetivas de polícia penal, concursos no quais já fui aprovado 2 vezes, outras 2 para o cargo de soldado da Polícia Militar do Goiás e outras 2 para cargos de agente de Polícia Civil em 2 estados da Federação. Então, pessoal, podem me contatar lá no Instagram, Bruno C. Paz Mendes, e darei todos os detalhes da mentoria, beleza? Então, aguardo vocês. Até uma próxima.